Olá, tudo bem? É sempre um prazer estar com vocês aqui. E hoje, né, inaugurando, estreando um projeto novo, Rota 79 Business. Um programa, na verdade mais que um programa, é um espaço aberto para discutir empresas, negócios, empreendedorismo. Quem já tem uma empresa, quem quer construir um próprio negócio, quer começar do zero. Essa é a proposta do Rota 79 Business. E a gente já começa o programa de hoje com um convidado sempre especial, João Carlos Polidoro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. João Carlos, primeiramente, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, nosso programa de estreia, e você está aqui com a gente. É uma honra fazer a estreia do Rota 79 Business. Olha, como eu disse aqui no comecinho, né, o programa é a ideia que haja aí um espaço para discutir negócios. Estava faltando isso, não estava? Sem dúvida nenhuma. A gente precisa fazer, principalmente o empresário e o empreendedor que quer virar um empresário, entender um pouco mais sobre o mundo que ele vai entrar, que não é as mil maravilhas, todos sabemos, mas também é um desafio gostoso para a vida de qualquer empreendedor. Eu estava aqui lendo algumas notícias, antes de te entrevistar, a gente estava falando aqui, pesquisando alguma coisa sobre Brasil empreendedor, né? O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo e o contrassenso disso é que é um país um dos mais burocratas do mundo, né? Parece que as coisas não casam, né? Muita gente tem a vontade de montar uma empresa, tem aquela veia empreendedora, mas barra na burocracia, barra na lentidão, barra nos tributos. Como ser empresário hoje em dia, João? Ser teimoso. Tem que ser teimoso. A única maneira no Brasil, inclusive a gente é reconhecido como sendo, você em qualquer lugar do mundo, você consegue ser empresário se você é empresário no Brasil. Tal como nós somos vistos lá fora, pelo nível de burocracia que nós enfrentamos no dia a dia. Nós trabalhamos praticamente metade do nosso tempo atendendo entraves burocráticos. E olha que burocracia, quando criada, é um significado de organização e não desta exigência de desorganização que a gente vê. Não é nada a ver, quando a gente deixou pejorativo um termo que não é. Né? A burocracia é algo ligado à ordem, a organizar, a fazer as coisas funcionarem bem. Então, o brasileiro, para ser empreendedor, ele primeiro precisa se informar muito, ele precisa conhecer muito além do seu negócio. Porque senão ele vai pagar um preço que é muito caro para quem começa um negócio e às vezes investe tudo na vida, que ganhou na vida nesse negócio. Então é preciso se informar, é preciso procurar informação além do negócio, para poder sobreviver às exigências que o custo do Brasil nos faz. Bem, você vai ficar com a gente hoje durante todo o programa. E a gente vai falar sobre outros assuntos também, claro, a gente vai buscar alguns viés positivos, né, algumas coisas positivas para a gente abordar também em relação ao comércio, em relação à empresa. Mas eu quero convidar você para a gente já estrear um primeiro quadro nosso, né? Esse quadro, na verdade, ele é uma troca de ideias, é uma sacada. A gente sempre tem um convidado especial, que pode ser um coach, pode ser um consultor, que ele troca uma ideia, né? É um papo de liderança com quem é empresário ou com quem está aí pensando em abrir uma empresa. O nosso convidado hoje que vai falar para a gente é o Cláudio Ribas. Ele é empreendedor, tem vários projetos com comerciantes em Campo Grande, faz projetos em parcerias também com outras empresas e falou um pouquinho para a gente hoje de um assunto especial. Vamos ver. Um casal de gêmeos estava brigando na sala e o pai chegou. Deu aquela dor e falou assim: os dois para o quarto agora de castigo. O menininho entrou chorando, pulou na cama e falou: meu Deus, eu estou de castigo, 1 hora dentro desse quarto sem fazer nada. E a menininha puxou uma caixinha de brinquedo e foi brincar. Que ótimo, 1 hora sem ninguém me encher o saco. Um teve uma visão no mesmo ambiente e outra teve outra visão. O que você vê, você cria e se torna seu mundo. O que você vê, você cria. O que você cria, você é. O que você é, você faz. E o que você faz, você tem. Líder, quando você recebe uma informação da diretoria, como você traz essa informação para a sua equipe? Qual é a sua visão? Quando você traz a informação empolgado, você motiva a sua equipe, inspira a sua equipe. Porque a visão gera pensamento, e a pensamento gera sentimento.
Sentimento gera emoção, emoção gera uma ação e da ação vem um resultado. Qual está sendo o seu resultado? Se você correr, a sua equipe vai andar. Se você andar, a sua equipe vai rastejar. Se você rastejar, a sua equipe morreu. Tenha uma visão de vencedor. Até a próxima. Bem, a gente, depois do quadro Papo de Líder, a gente retoma a nossa conversa aqui com o João Carlos Polidoro. Já falamos um pouquinho de burocracia, né? Agora há pouco. E eu queria discutir contigo, João, a questão do código comercial, que está em debate, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. O que a gente pode esperar desse código comercial? A gente já falou um pouquinho de burocracia. Isso pode mudar alguma coisa no dia a dia de quem tem uma empresa de comércio? Olha, a esperança é que mude. Para começar, são 2 códigos em discussão, um que está no Senado e um que está na Câmara de Deputados. Um da Câmara de Deputados tem 670 artigos. O que está no Senado são 1.103 artigos. Então você imagina quão difícil vai ser para nós que vamos ter que cumprir todas essas exigências, cumprir um código tão grande, tão longo como esse. Por mais que a ideia seja, quando eles chegarem nas casas e provavelmente o código que está na Câmara dos Deputados vai para o Senado e aí eles vão mesclar os dois, vai diminuir, obviamente, não serão 1.700 artigos, mas imagina 1.000 artigos, imagina você interpretar, você como um empreendedor, começar a sua vida interpretando 1.000 artigos de um código que vai te conduzir. Traduzindo, o que seria um código comercial, para que as pessoas tenham uma noção? O código comercial é o que regulamenta a relação entre empresas. É isso. Nós temos o Código do Consumidor, não temos? Que é a relação entre consumidor e empresa. O Código Comercial, ele regulamenta a relação entre empresas. É isso que vai definir tudo o que vai acontecer. Desde, por exemplo, regras para duplicatas, emissão de duplicatas, tudo vai estar lá. Regras de execução de um contrato de negócio entre empresas, vai estar lá definido como vai ser. O viés que eu tenho visto é que os juristas estão levando muito em consideração a segurança jurídica. Isso é importante num país como o nosso, que um juiz, cada cabeça de juiz é uma sentença diferente. Então é necessário dizer coisas que normalmente nos Estados Unidos, por exemplo, não é dito. Lá tem uma regra básica, se segue a lógica. Aqui não. Então eles estão preocupados com isso e estão colocando com esse viés jurídico, viés mais ligado à segurança jurídica. Porém, eles estão deixando de olhar do lado do empreendedor. Tem que ser simples, tem que se utilizar de tecnologia, né? Então, eu acho que uma das coisas acertadas que eles fizeram foi que o senador Pedro Chaves, que é daqui do Mato Grosso do Sul, ele é o relator. Então, ele está ouvindo no Brasil, ele está fazendo essas reuniões, essas audiências públicas em todo o Brasil, ouvindo o empreendedor, o lado do empreendedor, querendo saber de cada setor. Inclusive, nesse código, nós vamos ter um código, um tratamento separado por agronegócio. Inédito isso, porque o agronegócio ele é o que carrega o país nas costas ultimamente e ele não tem nada específico para ele. Então, o código que está se vislumbrando ter é com um viés e um tratamento especial ao agronegócio. Isso vai ser extremamente importante. Agora, você acredita que num ano de eleição, como que a gente está passando agora, 2018, esse código possa avançar no Congresso, sendo que os olhos, né, dos políticos já estão todos voltados aí para a questão eleitoral? Olha, tem andado mais ou menos dentro do cronograma. Então, em julho, provavelmente nós teremos a votação. Teremos uma definição. Agora, realmente, está uma loteria, né? Se entrar lá e não tiver um grande acordo de lideranças, isso pode emperrar realmente. Mas a ideia é que pelo menos essa seja a terceira reforma que se consiga fazer. Se não fizer essas reformas, esses ajustes, trazer o código é do século passado, literalmente. Nós não podemos viver no século XXI obedecendo critérios do século passado. Hoje nós temos o blockchain, tem que ser previsto tecnologia como o blockchain, tem que ser previsto a parte cartorária ser eliminada. Hoje o empresário não tem que sair mais de onde ele está do seu negócio para ir em repartições públicas cumprir obrigações acessórias. Isso tem que sair, isso vai estar determinado também dentro do código. Temos que evoluir nessa parte. Temos que evoluir e muito. Por isso eu acredito que tem que sair esse ano, é importante sair esse ano para que o ano que vem a gente tenha outras demandas que são muito maiores que possam dar sequência. As reformas precisam ser feitas, essa é uma delas. João Carlos Polidoro, presidente da Associação Comercial. Vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa, a gente vai para o primeiro intervalo agora, mas antes eu quero reforçar para vocês que o nosso programa Rota 79 Business, ele é um programa multiplataforma.
Estamos na TV, temos a nossa parceira TVI Band e também estamos na nossa plataforma própria, rota79.com é a nossa plataforma, é só acessar pela internet, você vai acompanhar, vai poder rever, observar alguns trechos específicos que te interessam, tá certo? Então, vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta com mais notícias, mais assuntos aqui no Rota 79 Business. Até já! Estamos de volta com o Rota 79 Business, né? Estreando esse programa hoje na TV e também nas redes sociais e na internet. Já agradeço aqui a tua participação. O nosso convidado de hoje, João Carlos Polidoro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Lembrando que o Rota 79 Business é um espaço para debater negócios, para debater mercados e para debater possibilidades. Já falamos um pouco, João Carlos, no bloco anterior, sobre burocracia, código comercial. Vamos falar um pouquinho agora aqui da prática, né? Para a área comercial, mais precisamente. Nós estamos aí, né, infelizmente, num 2, 3 anos de economia retraída. Se tinha uma expectativa muito grande para 2018, né? Os indicativos mostravam um cenário mais positivo. Por exemplo, PIB, produção, né? A produção interna bruta do Brasil, com tendência de uma recuperação, números mais positivos. A Selic, que é a taxa de juros que baliza a economia, caindo. Então, eram notícias boas. Na prática, dá para sentir essa melhora, como alguns dizem por aí? Continua sendo boa, porque não está caindo, né? Não está indo a ladeira abaixo, não está indo para os números negativos, na verdade. Por isso que ela continua sendo uma notícia boa. Nós temos uma tendência, o ano passado o PIB foi de 1%. Acima de 0 nós já estávamos comemorando, óbvio. Passamos pelo menos 2 a 3 anos com negativo, crescimento negativo. Isso para nós, para o comércio foi uma tragédia. Mas a tendência desse ano continua a mesma. A tendência é que haja uma leve recuperação, está sendo muito demorada, muito lenta, mas está acontecendo. A indústria, ela teve momentos que não tinha um número plausível para a indústria. Já temos um número plausível. A indústria, nesse primeiro trimestre, ela cresceu 0,1, mas ela estava em decréscimo, de 1,2 no ano passado, no final do ano passado. Fomos salvos no ano passado pelo agronegócio, né? De 1% do PIB, 0,7% foi do agronegócio. Esse ano a tendência continua a mesma. O agronegócio está segurando as pontas, mas a indústria já deu um pequeno sinal de recuperação. O próprio serviços também deu um sinal de recuperação interessante. Continuamos ainda com um PIB positivo. De 3% que os políticos brasileiros, principalmente os ligados ao governo, falaram em 3% de crescimento. O Banco Mundial fala em 2,5%. Agora se fala em 2%. E para os bancos que fazem esses estudos internamente já chega em 1,9%. Mas ainda é um PIB infelizmente baixo, pequeno, mas é importante porque é positivo. Então a tendência, o crescimento, na verdade, ele não existe ainda, existe uma grande recuperação, uma grande necessidade de recuperação, mas está muito lento. A economia está demorando muito. Isso tem alguns motivos. O nível de desemprego está muito alto. Nós estamos com quase 28 milhões de desempregados no Brasil, 27,7 milhões de pessoas desocupadas. Isso tem menos renda circulando com essas pessoas. Então elas não vão ao comércio, elas não gastam e isso não gera, a roda da economia não gira. Então isso é uma coisa importante. Com base nisso, deixa eu te perguntar, né? O lojista, o empresário, o comerciante, que é tradicional, tem 5, 10, 15, 20 anos no mercado. Ele já experimentou outras épocas de muito mais movimento. Hoje fica ali meio restrito às datas comemorativas, né? Esperamos aí que as datas deem esse gás para tentar recuperar um pouco. Agora sim, é preciso fazer o quê? Ter paciência ou usar muito da criatividade para tentar manter uma linearidade nas vendas e manter, porque, como dizem, os boletos não param de chegar, né? Exatamente. Paciência, boleto vence. Boleto não tem paciência. Então, não dá para ter paciência, tem que agir. E, infelizmente, para esse empresário que está com que é o tradicional, ele vai sofrer mais ainda se ele não mudar a mentalidade. É necessário, infelizmente, a gente se adequar às necessidades que esse mundo exige. A tecnologia está aí, o e-commerce está aí, as redes sociais estão aí, você tem que ser um multicanal nessa história. Você tem que, inclusive, estudos mostram que se você utiliza, por exemplo, um e-commerce junto com a tua loja física, você consegue até 30% a mais de faturamento no ano. Então, há uma necessidade desse empresário
ele ir para ele se reinventar no negócio dele e colocar o negócio dele no século XXI. Senão, infelizmente, ele vai fazer parte da estatística ruim, que é o fechamento da empresa. É necessário se atualizar. Infelizmente, o empresário tem que levantar mais uma vez a cadeira e realmente ir à luta. Senão, ele vai sucumbir a exigência que o mercado está fazendo da gente. E o Brasil exige muito mais. Então, a gente sabe que a gente tem que se dedicar muito mais ao nosso negócio e reinventá-lo mesmo. Criatividade plena. Inovação. É o que a meninada faz hoje. A gente tem muitos preconceitos e paradigmas. A meninada que está saindo hoje das faculdades não tem. Então, esse pessoal é que ele vai ditar o que vai acontecer agora nos próximos meses. Não é mais anos e 10 anos, décadas, nos próximos meses. Polidoro, com base no que você disse, né, falando da iniciativa do empresário, criatividade, nós temos um quadro aqui no nosso programa chamado Vitrine. Né? O que é o Vitrine? É um espaço onde o empresário, o comerciante, ele mesmo mostra para os outros colegas, né, ou para quem tem outro negócio, o que ele está fazendo de diferente, qual é a sacada que ele teve para se diferenciar no ramo em que ele atua. Vamos conhecer então agora o quadro Vitrine. Te convido, todos vocês de casa, para acompanhar esse quadro. Eu criei o atendimento express, um atendimento rápido, onde ela pode fazer vários serviços junto, sem precisar de um prévio agendamento. Tem mulher que necessita estar com o cabelo arrumado a semana inteira, entendeu? Nós temos jornalistas, nós temos advogadas, juízas e muitos outros profissionais que necessitam estar com o cabelo arrumado todos os dias. Mas ela tem uma academia que ela vai de manhã, então ela transpira, aquele cabelo não vai ser o mesmo, ela precisa estar retornando ao salão para estar refazendo esse serviço. E uma unha que a pessoa faz, também trabalha só com a unha convencional, que é essa que a maioria das pessoas fazem. E ela precisa semanalmente desse serviço. Então eu trabalho com clientes que são fidelizadas, mas que elas não ficam presas a dia, a horário. Conforme ele vai chegando, ele vai sendo atendido pelo profissional que está na fila da vez. O que impressiona bastante as clientes que vêm no Mania de Lixa é justamente a agilidade com que ela é atendida. Então ela vem, ela consegue fazer 3, 4, 5 serviços em 1h30. Às vezes até menos, dependendo do serviço que ela vai fazer. Coisa que ela levaria, muitas vezes, uma tarde inteira no salão de beleza. Porque ela teria que esperar o horário dela, teria que estar agendando com vários profissionais diferentes. E aqui não. Ela chega, muitas vão fazer um cabelo e a unha, 40 minutos. 40 minutos essa cliente ela é atendida e já vai embora para o seu trabalho, para a sua empresa. Funciona por ordem de chegada, a cliente ela não precisa marcar horário e ela vem no horário que fica melhor para ela no decorrer do dia. Das 8 da manhã às 8 da noite, ela pode estar vindo à Mania de Lixa para fazer o serviço que ela precisa. Bem, a gente retoma aqui a conversa com o João Carlos Polidoro. João, a gente percebe então que cada um dentro da sua área tem que buscar alternativas para se reinventar a todo momento, né? Tem que fazer isso, não tem jeito. É necessário. O mercado mudou, o consumidor mudou. O consumidor está muito mais exigente e informado. Então, se você não sabe como vender um produto que é o teu métier para esse consumidor que sabe o que quer comprar, não vai dar negócio. Então é necessário você estar preparado para poder atender esse consumidor mais exigente e esse mercado muito mais dinâmico que a gente está vivendo. Ok. Lembrando então você que está acompanhando a gente, né, estamos aqui na televisão, na internet, nas plataformas sociais. Se você quiser acompanhar pelo nosso site, anote aí, tá? rota79.com, é bem fácil, bem simples. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, quer participar, quer dar alguma sugestão de um assunto para a gente debater aqui no programa, anote também aí jornalismo@79.com.
Desculpa, jornalismo@rota79.com. Pode participar, a gente vai receber a tua sugestão e vamos correr atrás do assunto, combinado? Vamos para o intervalo agora, o João Carlos Polidoro continua com a gente volta para o último intervalo, para o último bloco do Rota 79 Business. Até já! O Rota 79 Business está de volta e a gente falou agora um pouquinho aqui sobre economia e nós queremos mostrar para você um outro quadro do nosso programa. Chama Na Ponta do Lápis. Vamos ver. Olá, tudo bem? É o momento para realizar uma viagem internacional? Vejamos os números. De acordo com o Ministério do Turismo, no primeiro quadrimestre de 2018, os turistas brasileiros gastaram no exterior 6,5 milhões de dólares, enquanto os turistas estrangeiros gastaram no Brasil, no mesmo período do ano, 2,4 milhões de dólares. Tivemos um saldo negativo de 4,1 milhões de dólares nesse primeiro quadrimestre do ano. Os números dizem que os turistas brasileiros no exterior estão gastando mais que os turistas estrangeiros aqui no Brasil. Com o dólar oscilando e com forte viés de alta, tal cenário deve se repetir no segundo quadrimestre deste ano? Existem 3 bons motivos externos para a alta do dólar. Primeiro, política fiscal expansionista do governo Trump, ou seja, corte de impostos das empresas, maiores gastos públicos, por exemplo, em defesa, e plano de investimento milionário em infraestrutura já anunciado. Segundo, aquecimento da economia norte-americana. Existe o crescimento do emprego nos Estados Unidos. A taxa de desemprego para o final de 2018 está prevista em 3,8%, com expectativa de queda para 2019. E ainda há preocupações com a alta da inflação. Hoje a inflação norte-americana está em 2,5% ao ano e com forte expectativa de alta em razão deste aquecimento da economia. 3. Aumento da taxa de juros norte-americana pela 4ª vez consecutiva. Hoje, o intervalo da taxa de juros está entre 1,5% e 1,75% ao ano. Quais as consequências para a economia brasileira? Taxas de juros mais altas nos Estados Unidos devem atrair recursos aplicados hoje no Brasil, pois os títulos do Tesouro norte-americano, atrelados a essa taxa de juros, são considerados o investimento mais seguro do mundo. E ainda, o fluxo de capital dos países emergentes para os Estados Unidos já iniciou um ciclo com forte tendência de alta para o dólar. E qual é a boa notícia? O dólar forte também pode enfraquecer ainda mais a moeda de outras economias. Por exemplo, a economia argentina. Hoje, $1 na Argentina está cotado por volta de 25 pesos. Considerando essa paridade, R$1 estará valendo 6,5 pesos. Nesse sentido, a Argentina pode ser um bom destino de viagem. Por outro lado, viajar dentro do próprio país pode ser ainda a melhor alternativa para quem vai viajar e ainda não comprou dólares. De qualquer forma, não deixe de viajar e boa viagem. Falamos um pouquinho de economia, vamos retomar nossa conversa aqui com o João Carlos Polidoro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Já falamos de burocracia, falamos um pouco de economia e perspectivas. Agora, João Carlos Polidoro, você também citou um tema ali, que é a questão do desemprego, né? O comércio, pela natureza do mercado, é um dos setores que mais empregam e também está sentindo essa dificuldade? Sim, o comércio, bom, eu posso falar assim, os dados do CAGED a nível Brasil, a gente já viu muito pela imprensa, a gente tem muita noção, mas em Campo Grande, por exemplo, nós temos, dentro da Associação Comercial, nós temos um estudo que é feito mensalmente e ele mostra, desde 2014, uma queda de 20 mil vagas só no comércio de Campo Grande. Isso é muita gente sem ter atividade registrada. Isso mudou o panorama. Essas pessoas estão em busca de renda, mas muitas desistiram de procurar emprego, porque não acham. Está difícil demais, está muito competitivo. Então eles acabam indo para um lado de empreender. E aí é onde entra toda essa celeuma que ele acaba, quando ele era empregado, ele não via. E agora ele começa a ver. Então nós estamos, Campo Grande, ele está com essa dificuldade de se fazer um empreendedor
por opção, ele está por necessidade. Quando a gente fala em empreender, pode ser desde vender um bolo caseiro, vender um salgado, fazer um curso de Empreender, cabeleireiro. qualquer atividade que ele faça render alguma coisa é empreender. Um artesão é um empreendedor com arte, né? Você tem empreendedores que vão trabalhar com vender pano de prato, toalha. Esse cara é um empreendedor. Ele começa ali um negócio que às vezes, se ele for um cara que nem... nós temos exemplo no Rio de Janeiro, tem um cara que mostra como é que se ganha dinheiro vendendo água na praia. Esse é um grande empreendedor. Quando você vê ele falando, você fala, não é possível que esse cara está nessa situação. O cara tem uma cabeça muito grande e ele sabe o que fazer. Ele tem meta para cumprir. Ele se coloca meta. Ou seja, para você ser empreendedor, você tem que ter compromisso consigo mesmo. E a gente vê muita gente de sucesso por causa disso. Porque ele se compromete em fazer muito bem feito aquilo que ele se propôs. Então, isso é ser empreendedor. É conhecer o que ele vai fazer e se comprometer com isso. E para quem está nessa situação, talvez não encontrou ainda uma oportunidade de emprego e está ali buscando alguma forma de fazer renda, existe alguma iniciativa dentro da associação comercial capaz de orientar essa pessoa, ou um curso, alguma coisa nesse sentido, para dar aquele pontapé do ponto de vista positivo? Sem dúvida nenhuma. A associação comercial ela tem focado em trazer informação, porque hoje, para você empreender, a coisa mais importante é a informação. É você estar preparado com informações para tomar a decisão se você realmente deve empreender nesse setor ou em outro, ou não empreender. Isso você precisa buscar. Então a associação tem a Escola do Varejo, que ela traz uma gama muito grande, diariamente, semanalmente, mensalmente, nós temos uma agenda onde ele pode buscar isso. Nós temos também Senac, temos o Sebrae, quer dizer, essa busca de informação e ele tem, e isso não custa nada, custa apenas a vontade do cara buscar informação. O interesse de atuar informação. Isso está disponível. E tem internet, quem quer fazer alguma coisa, pesquisa, está aí o Google para você utilizar também sobre negócio, você pode ver tanto informações em outros setores, ou fora do país, ou dentro do país. Essas informações é que vão fazer você ser um empreendedor de sucesso ou não. Então, temos tudo isso dentro da associação comercial. Temos programas de desenvolvimento, inclusive, recentemente nós lançamos o ProGX, que é um programa de internacionalização das nossas micro, pequenas e médias empresas. Um MEI, por exemplo, ele pode vender para um mercado externo ao Brasil. Está ruim de vender aqui, vende para fora. Exatamente. Essa é uma necessidade brasileira, não é uma oportunidade. Essa oportunidade já existe há muito tempo, nós é que não vemos. Nós temos um país com um mercado gigantesco. Esse país com um mercado gigantesco nos faz só olhar para dentro do país. Só que nós temos vizinhos, e não tão vizinhos também, que querem o nosso produto. Estão de olho aqui, né? Estão interessados. E nós não estamos interessados nele. Então, podemos fazer isso. Esse projeto é um programa que visa preparar o nosso micro, pequeno e médio empresário para vender para fora. Se eu tenho um produto bacana, legal, bem feito, eu posso procurar a associação, que eu vou ter ali o passo a passo de como fazer isso? Vai ter o passo a passo de como fazer, de como se preparar. O estudo que a gente está fazendo no projeto é como preparar a sua empresa para vender para o mercado exterior. Bem, passou rápido, acabou o nosso primeiro programa Rota 79 Business. Eu quero agradecer muito, o nosso primeiro entrevistado, João Carlos Polidoro. João, muito obrigado por nos dar aí a tua experiência, a tua contribuição nesse primeiro programa. Eu que agradeço o convite. Para nós é uma satisfação poder participar do primeiro programa Rota 79 Business. Estamos sempre à disposição de vocês. É uma grande parceria e você que está acompanhando a gente, seja pela internet ou pela televisão, você pode mandar a sua sugestão pelo nosso e-mail, jornalismo@rota79.com. Você pode acessar também o nosso site, rota79.com. Interaja com a gente, bate esse papo e a gente vai se ver logo mais nos próximos programas. Até mais. Tchau, tchau.